Vou falar hoje um pouco deste livro aqui, que é meio que um manual de edição para quem quer começar ou quem já está trabalhando com vídeo, quem está querendo melhorar a sua edição. É o que eu sempre falo, vamos pensar a edição, porque mexer na ferramenta é uma coisa, a outra coisa é a gente pensar, é isso que vai te diferenciar da maioria, que é na verdade o teu penso. Alguns falam o feeling do editor, mas o feeling do editor, ao meu ver, ele é isso, ele é a bagagem que o editor leva, a soma de tudo que esse editor viveu, a soma das referências de filme que ele tem, das referências de arte. Isso tudo é o que vai conseguir imprimir no trabalho dele, na obra final. Aí não importa o segmento, se o cara edita para o marketing digital, se o cara edita filme, se edita publicidade, vídeo institucional, ele vai conseguir dar um toque se ele tiver boas referências, se ele tiver boas leituras, ou seja, se ele tiver, se ele for um consumidor de boas informações. Eu indicaria um dos livros assim que para mim foi um diferencial na minha, vamos dizer assim, na minha trajetória de produtor de vídeo. É claro que esse livro ele é mais voltado à edição ou montagem, no caso, né, de filmes. Esse autor aqui é o Walter Murch, ele foi vencedor do Oscar pelo clássico Apocalipse Now. Se alguém não viu aqui, é um filme sensacional. Entre outros também que ele cita aqui no livro. Mas esse cara aqui, ele lista, na verdade, 6 critérios que ele entende para uma edição de um filme. Bom, ele começa aqui então, ó, a lista ele chama a regra dos 6, que ele vai falar assim, em primeiro lugar, o critério para a gente decidir a edição está a emoção. Segundo lugar, o enredo. Tá falando de filme, né, gente? A emoção, o enredo, o ritmo em terceiro, 4, o alvo de imagem, 5, plano bidimensional da tela e 6, o espaço tridimensional da ação. Então vai diminuindo bastante a escala. Ele fala assim, que se tu tiver que respeitar um desses itens, se tiver que respeitar essa hierarquia, começa sempre da emoção e vai descendo. Sempre respeitar a emoção. Bom, o que o autor sugere então? Olha só o que ele escreve aqui. O que eu estou sugerindo é uma escala de prioridades. Lembra que lá no início está a emoção, nosso critério básico para edição. Nunca esquece, a emoção. Se tiver que abrir mão de alguma coisa, nunca abra mão da emoção em benefício do enredo, que seria o segundo. Não abra mão do enredo em benefício do ritmo. Não abra mão do ritmo em benefício do alvo da imagem. Não abra mão do alvo da imagem em benefício dos planos e não abra mão da dimensão dos planos em benefício da continuidade. Bom, gente, o ideal é que vocês leiam esse livro para se aprofundar aqui. Eu não consigo nem falar de toda a teoria dele. Inclusive ele conta uma história que ele foi num casamento com a mulher e aí perguntaram para ele o que ele fazia e ele disse: eu sou editor, com todo entusiasmo assim, e uma pessoa disse para ele: editor que separa os pedaços ruins dos pedaços bons de um filme ou de um vídeo. Edição é muito mais do que cortar um pedaço ruim. Quando é um vídeo caseiro, que tu vai lá, grava e treme, tu corta aquele pedaço ruim, é o óbvio, cortou o ruim. Olha o demônio! Corre! Agora, quando a gente está falando num vídeo profissional, num vídeo de publicidade ou num filme, aí que entra a questão aqui que a gente vai falar, que o que é um pedaço ruim.
Porque o que acontece? Inclusive ele cita que um filme tem 24 frames por segundo. Então são 24 quadros em 1 segundo. Para quem nunca ouviu falar nessa palavra frames, são quadros, são fotos, fotogramas em 24 em 1 segundo. Então ele fala que o editor ou o montador ele está tomando 24 decisões em 1 segundo. Então é não para um sim. E aí ele fala assim, não se diz que um vídeo é bem editado, um filme é bem editado pela quantidade de cortes que ele tem. Então eu volto a falar naquela questão do feeling. E aí essa parte é muito importante, que eu gostaria de deixar a dica para quem está principalmente começando a editar, ou quer fazer até os seus próprios vídeos, quem está começando seu canal, ou quem está fazendo vídeo para outras pessoas, vídeos publicitários. Agora a gente está numa fase que o audiovisual está muito em alta. E aí eu tenho observado na internet, eu gosto muito de olhar assim, vídeos principalmente de hotéis e de pousadas. E eu tenho visto coisas assim, edições bem complicadas, que no sentido de deixar a pessoa tonta, né? Inclusive eu estou num hotel aqui em Florianópolis e eu estava olhando o vídeo do hotel, o jeito que foi feito. É bem o que o autor fala no livro aqui, que é o seguinte, é o editor maluco que ele fala, que é a pessoa que edita, que quer mostrar muita coisa ao mesmo tempo. E aí ele faz até uma relação. Esse editor é como se fosse, ele chama assim um editor hiperativo. Então cuidado para te não ser um editor hiperativo, que é aquele que quer mostrar tudo ao mesmo tempo. Um editor hiperativo que muda o corte com frequência é como se fosse um guia turístico que fica apontando coisa o tempo todo e não deixa a pessoa nem ver, não deixa a pessoa nem pensar. E aí ele fala aqui no livro, é como se fosse ainda, olha lá, lá é o teto da igreja, lá olha a cor do azulejo, olha o banheiro, olha o piso, e o cara começa a ficar confuso. Então eu tenho visto muito isso, às vezes nesses vídeos de pousada, vídeos de hotel e etc. Próprio vídeo institucional de empresas, às vezes não dá tempo da pessoa relaxar, de entrar na emoção. Não, o cara começa a apontar 1001 coisas sem conexão nenhuma. A gente tem que lembrar que a edição e a câmera, ela como se fosse o nosso olho. Quando a gente conversa com uma pessoa, por exemplo, a gente não fica olhando fixo só para um ponto daquela pessoa, só para o olho. A gente tende a olhar para um contexto. Quando tu olha para cima, um pouco para o lado, faz um plano de detalhe, daqui a pouco olha para a mão, para um anel, para não sei o que. Então a gente tenta imitar mais ou menos essa ambientação. Por isso que se faz, às vezes, entrevistas, se faz com mais de uma câmera. É para poder dar essa sensação que a gente fala, que a gente vê como se fosse o olho humano. Por exemplo, daí existe contraplanos. Dá um plano por cima do ombro, dá um plano por cima do cabelo, mostra alguma coisa, vai gravar um show. Mostra alguma coisa que a plateia de lá não vê, sabe? Mostra algum detalhe da bateria, alguma coisa. É essa que é a dinâmica. É mostrar o máximo de coisas, dando uma certa emoção, com um ritmo que embale para frente. Assim a gente consegue ter uma edição melhor. A pessoa que te contrata, normalmente ela é leiga, ela não sabe te dizer o que tá bom, o que tá ruim. Ela só vai dizer, não gostei do vídeo, ou gostei, ou prendeu ou não prendeu, mas ela não sabe, esse plano não tava bom, tu botou muitos planos aqui. Ou então tem uma outra coisa que eu vejo assim que a galera anda fazendo, por exemplo, o cara compra uma ferramenta lá para usar com a câmera, um slider, por exemplo. Vamos pegar o exemplo de um slider. Um slider é um equipamento que põe a câmera e ela faz movimentos laterais, e aí o cara começa a usar aquilo para todos os planos. Aí tu vai olhar um vídeo que ele fez, todos os planos movimento lateral. Chega a tontear de tantos planos, ele não consegue quebrar, daí faz um lateral. Aí tem que ver o que o plano pede. Então eu vou comprar uma lente grande angular, um olho de peixe, eu vou pegar e vou gravar tudo em olho de peixe. Vamos lá, o meu entendimento, porque o nome deste livro é Num Piscar de Olhos. Não se preocupe, é apenas um filme.
Aqui o autor fala uma coisa muito legal, que ele diz assim: por que os cortes funcionam? Eu estou lendo nas minhas anotações aqui, tá? Sabemos que funciona no momento do corte há uma instantânea e total descontinuidade do campo visual. Então ele usa para relacionar os cortes como se fossem nossos pensamentos. Por que funcionam os cortes? Porque pode ser relacionado ao pensamento. Ele diz que o filme é uma das formas mais parecidas com o processo de pensar, porque vem uma imagem por cima da outra, vem descontinuidade, o pensamento, uma hora a gente está pensando uma coisa, um pensamento daqui não tem uma lógica, a gente não acorda de manhã e sai pensando exatamente coisa por coisa. Daqui a pouco vem um pensamento de ontem, vem um pensamento de amanhã, vem tudo que pode e a gente vai tentando lidar com isso. Por isso que ele diz que os cortes funcionam. Bom, então o que ele fala é que talvez a gente aceita os cortes porque a gente relaciona com os nossos sonhos. E aí ele faz uma comparação do autor muito legal aqui, que eu achei bem interessante, que ele diz que a mesma frase que é usada para acalmar uma criança é usada num filme. Por exemplo, a criança lá, ou até um adulto, pode ser, porque que não, acorda apavorado e vem o pai e diz: calma, querido, isso foi apenas um sonho. Aí a criança acorda. E no filme também a gente tem essa ideia de dizer assim: calma, é apenas um filme. Então ele usa essa relação. Aí ele diz assim: por que num quadro, numa pintura, isso não funciona? Ah, calma, isso é apenas uma pintura. A gente não chega lá nesse ponto. Então é por isso que os cortes do filme estão tão ligados a coisas nossas, como pensar, como sonhar. É assim que eu entendo o nome do livro, Num Piscar de Olhos, por exemplo. Então o filme das artes é a que está mais próxima do processo do pensar. Quer ver um exemplo? Olha o espelho lá atrás de mim, olha o computador, olha a cama, olha a TV lá no fundo, olha o armário, olha para o chão, olha para cima. Viu? Você piscou. Isso são cortes. Então, gente, claro que tem que ler o livro. Eu fiz uma leitura minha, baseada na minha opinião, sobre esse livro aqui, como que eu entendi ele e o porquê que eu acho que é o nome Num Piscar de Olhos. É por esse sentido, é porque cada piscar de olhos nosso equivaleria a um corte. Aqui se fala no cinema, mas a gente vai usar muito relacionado ao vídeo. Então pensa muito nisso quando estiver editando, quando estiver gravando, quando estiver fazendo qualquer forma de audiovisual, quando estiver até cortando de câmera para câmera. Pensa, está piscando muito, está piscando pouco, como que está essa relação? E não deixa de ler esse livro. Um grande abraço, me segue aí na minha página no Face, no YouTube, sou Arrisson Andrade. Eu vou estar sempre falando aí um pouco de audiovisual, um pouco de dicas de cinema, enfim. Um grande abraço.